Reforma Protestante e Martinho Lutero. Tinha uma época em que os livros eram diferentes, grandes, pesados, e muitos eram escritos à mão. Martinho Lutero crescia e continuava estudando. Depois de vários anos, mudou-se para a cidade de Eisenach, onde continuou a estudar, preparando-se para a universidade. Em 1501, ele entrou na Universidade de Erfurt aos 18 anos, e ele se diplomou-se em artes. Foi quando seu pai lhe fez uma grande surpresa. Ele ia continuar estudando. Os planos que o pai dele tinha para ele era que ele fosse um grande advogado. Mas, será que isso aconteceu? E estudar naquela época era muito caro. Não é como hoje em dia. As famílias faziam grandes sacrifícios para que seus filhos estudassem. E esse foi um grande presente que Martinho recebeu de seu pai. Assim era a cidade de Erfurt na época que Martinho estudou lá. Peguei uma foto ali para vocês verem como era na época. Numa noite, viajando de volta para a cidade de Erfurt, Martinho acabou no meio de uma tempestade muito forte. Ele foi atravessando a floresta, porque ele caminhava, não tinha outro meio de viajar, né? Era de trem, ou então eles tinham que caminhar até onde eles queriam ir. Na volta ele foi visitar seus pais, no retorno, diante de uma grande tempestade, ele ficou com muito medo e pediu ajuda a Santana. Era sua santa protetora, e ele prometeu para ela, se ele sobrevivesse, ele viraria um monge. Você sabe que é um monge? É um religioso que vive em comunidade ou comunitariamente em um mosteiro, orando e trabalhando. Ele segue uma vida de desapego aos bens materiais, de contemplação e serviço a Deus. Em diversas tradições existem vários tipos de monges. O pai de Martinho Lutero não gostou nada disso, da sua promessa, mas depois de um tempo acabou se acostumando com a ideia. E depois de muitos anos, quando ele se formou, ele foi até a primeira missa que o filho rezou. Mas o jovem monge tinha um outro problema martelando a sua cabeça. Essa senhora que está aí na foto é a mãe dele. Os monges prometiam obedecer aos seus superiores, viver na pobreza e não casar. E hoje é assim ainda. E a preocupação de Martinho Lutero era saber se ele iria ou não para o céu depois que morresse. Só conseguia pensar em Deus como um juiz muito bravo e por isso ele tinha muito medo de ir para o inferno. E isso não saía de sua cabeça, durante o dia, durante a noite. E quando seus superiores, em determinado momento, mandaram ele ir para Roma, ele ficou ainda mais confuso. Ele viu que a igreja fazia muitas coisas contrárias aos seus próprios ensinamentos. Como podia ser assim? E quando ele voltou para casa, ele resolveu procurar respostas no único lugar que ele podia, que era confiável, a Bíblia Sagrada. Roma era um grande centro político e espiritual da Europa. Era onde se decidiu o destino de milhões de pessoas. E apesar de ser chamada de santa, Martinho descobriu que na verdade não era bem assim. Mas então apareceram alguns pregadores dizendo que as pessoas podiam ganhar o perdão em troca de dinheiro. O perdão é um presente de Deus. A igreja não pode vender o que Deus oferece de graça. Então Martinho escreveu 95 teses, 95 frases contra a venda do perdão. E ele pregou este papel onde ele escreveu e pregou este papel na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, para que todos pudessem ler. Muitas pessoas não sabiam ler. Quem sabia ler, lia para o outro. E ele encontrou a sua base na escritura e descobriu que o perdão é gratuito, então só a graça, e que só a fé nos salva, e através de Jesus Cristo, e somente deve ser dada a glória a Deus. Pregar papéis na porta da igreja era um costume, não é?
É diferente, né? Mas era um costume na época. E muitas pessoas que sabiam ler iam ler para os outros que não sabiam. Era uma forma de demonstrar, de mostrar aquilo que tu queria, chamar alguém para uma conversa. Será que ele tinha ficado maluco pregar 95 frases contra as pregações da igreja numa porta da igreja do castelo? Naquele tempo era assim. O que se fazia se queria discutir um assunto muito complicado? Era como se fosse o mural de avisos da época. Não tinha jornal, não tinha celular, não tinha internet. Martinho Lutero, aqui um rápido resumo da vida. Nasceu na Alemanha, em Eisleben. Um dia, em uma estrada, Lutero quase foi atingido por um raio, depois se tornou monge, foi a promessa. Naquela época, muitas pessoas não tinham a Bíblia. Ele fixou 95 teses ou 95 frases na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ele morreu em 18 de fevereiro de 1546, na cidade de Eisleben, onde ele nasceu. Em Worms, ele defendeu as suas observações diante de pessoas da igreja. É dele a frase: eu não fiz nada, a palavra tudo realizou. E ele casou-se com Catarina von Bora, Catarina de Bora. Ela era uma ex-freira que ele libertou do convento, assim como ele havia libertado várias. Algum tempo depois, então, ele encontrou as respostas para a sua grande pergunta: como ir para o céu? E elas podem ser resumidas assim: somente pela graça. Somos perdoados de graça, porque Jesus deu a sua vida para pagar os nossos pecados. Somente pela fé. Somente pela fé em Cristo podemos crer no perdão de Deus. Somente a Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus e só ela nos indica o caminho da salvação. E começou a contar isso para todas as pessoas. Sabe quais foram os versículos que ele encontrou a resposta? Romanos 1, 16 a 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e também para o grego. Primeiro para os judeus, que é o povo de Deus, depois para o grego, para os outros, para nós, Cristo para todos. Porque no Evangelho é revelado, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí começou uma confusão. Muita gente apoiou Lutero, mas muitos ficaram contra ele também. Seus superiores na igreja mandaram chamá-lo para que ele explicasse o pedido de perdão e pedisse perdão para a igreja. Lutero foi, mas depois de apresentar as suas ideias, teve que fugir para não ser preso. Como ele tinha muitos amigos, foi avisado de que isso iria acontecer. Uma das pessoas que ajudou Lutero foi John Staupitz. Todo mundo chamava ele assim, né? O conselheiro espiritual de Lutero. Muitas outras pessoas também se arriscaram a vida, né, para ajudar Lutero. E o problema não ficou resolvido, só crescia a cada dia. Foi quando o imperador Carlos V entrou na conversa e chamou Lutero para ser interrogado. Ele não deu razão aos inimigos de Lutero e declarou fora da lei. Ele deu razão aos inimigos de Lutero e o declarou fora da lei. Isso queria dizer, na época, que ele podia ser morto por qualquer um que o visse. Novamente, os amigos de Lutero ajudaram ele e o esconderam num castelo, onde ninguém conseguiu encontrá-lo. Neste castelo. Naquela época, na Alemanha e em outros países na Europa, os governantes decidiam sobre todos os aspectos de vida das pessoas, até mesmo qual religião deveria ser seguida em seus países, perseguindo quem discordasse. O que Lutero fez no castelo? Ficou parado, escondido? Não, Lutero não ficou sem fazer nada. Ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã e escreveu muitos livros também. Depois de quase um ano escondido, ele resolveu voltar à vida normal. Voltou a Wittenberg e abandonou o disfarce. Ele tinha um disfarce.
Continuou a pregar a palavra de Deus e também orientava seus seguidores sobre o que deveriam fazer. Qual era o disfarce de Lutero? Ele se disfarçou de Cavaleiro Jorge. Lutero ficou escondido no castelo de Wartenburg e usava um codinome, Cavaleiro Jorge. Também deixou a barba e o cabelo crescer, para ninguém o reconhecesse e que pudessem denunciá-lo. Lutero trabalhou bastante e muitas outras pessoas mudaram a sua forma de viver a sua fé. Essa história incomodou tanto que ele foi expulso da Igreja Católica. Isso foi bom, porque trouxe mais liberdade à sua vida. Ele até se casou. Mas isso não quer dizer que tudo foi fácil. O imperador Carlos V voltou a chamar Lutero e seus seguidores para cobrar explicações. Catarina, esta é a Catarina. Ela tinha sido uma freira que fugiu do convento quando leu os livros de Lutero. E Lutero ajudou muitas delas a saírem e a fugirem do castelo. Ele escondia elas nos barris. Lembra das promessas que monges fazem? Pois é, Lutero não era mais monge, então agora ele podia casar. Trabalhava livremente na divulgação de suas ideias. Casando-se com Catarina de Vambora, ele casou-se no dia 25 de junho de 1525. Depois, alguns anos depois dela ter deixado de ser freira. Viveram juntos até o fim da vida e tiveram 6 filhos: Hans, Elizabeth, Magdalena, Martinho Júnior, Paulo e Margarete. Lutero e seus amigos trabalhavam muito e explicavam tudo direitinho para o imperador. Carlos V não mudou de ideia, mas as perseguições pararam. Foi então que Lutero e seus amigos começaram a ser chamados de luteranos, para diferenciar dos outros cristãos alemãos, que eram católicos. Mas teve uma pessoa que não gostou do nome de luteranos. Quem será? Foi o próprio Lutero. Ele não queria criar uma nova igreja. Ele não queria que a igreja tivesse o nome dele. Mas as ideias eram dele. Felipe Melanchthon foi quem apresentou essas explicações na Assembleia, marcada pelo imperador. E o conjunto dessas ideias chamou-se Confissão de Augsburgo. Por quê? Porque foi a confissão que foi feita por Melanchthon, Felipe Melanchthon, na cidade de Augsburgo. Por isso que ela ficou com esse nome, onde aconteceu este fato. E o que Lutero era muito modesto e considerava que a grande obra da salvação tinha sido feita por Jesus e não por ele. Por isso que ele não queria que o nome levasse luteranos, o nome dele. Ele não tinha morrido para salvar as pessoas dos seus pecados, mas sim Jesus. E Lutero continuou a pregar, escrever e compor hinos de louvor. E ele escrevia muito. Ele fez dezenas de livros, ele é autor de dezenas de livros, e cantamos muitos hinos dele até hoje. Um deles, o principal, Castelo Forte é Nosso Deus. Sempre se canta, principalmente no dia 31 de outubro. Foi quando ele colocou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Além de ser um grande escritor e pregador da palavra, ele também compunha músicas e várias delas eram para crianças. E ele também cantava e brincava com seus filhos e filhas. Fazia devoções diárias, lia a Bíblia e explicava para todos as suas ideias. E também, principalmente, explicava sobre a Bíblia, explicava a Bíblia para as pessoas. Um outro resultado de todas essas aventuras é a coragem de Lutero em enfrentar os problemas da Igreja Católica daquela época, e ela abriu portas para mais pessoas desafiarem outros tipos de opressão. Lutero morreu com 62 anos, e se fosse possível perguntar-lhe o que achou de toda essa história, sabem o que ele diria? Com certeza ele diria que valeu a pena e que faria tudo de novo. Se eu faria tudo de novo? Partiu Porta da Igreja!